Gasto de energia e a desaceleração. O gasto de energia, ele deve acontecer com os bebês desde o primeiro dia de vida, tá? Esse gasto de energia é o que vai gerar pressão de sono nos bebês. Então, bebê que não gasta energia, que não tem pressão de sono, não vai conseguir entrar em sono profundo. Ou demora muito para iniciar uma soneca ou sono noturno, ou tem aquele sono que carrega muito rápido, então 20 minutos, 30 minutos da sonequinha, o bebê já acordou porque cansou pouco. Então, o gasto de energia, ele é fundamental para que os bebês possam dormir bem, tanto soneca quanto sono noturno. Gasto de energia para um bebê que é bem novinho. Então, os bebês aí que tem um mês ou menos, até por volta dos 2 meses, o que é? O fato de ficar acordado. Então, quando o bebê é muito novinho e ele tem dificuldades em se manter acordado, isso já é um baita de um gasto de energia. Então, o bebê que é muito novinho, ele vai gastar energia estando acordado durante a mamada, durante a troca de fralda, durante o banho. Esse processo todo de mamar, trocar a fraldinha, às vezes incluir um banho durante o dia, vai dar uma média aí de 30 minutos, 40 minutos. O bebê que se mantém acordado, novinho, menos de 2 meses, menos de 3 meses, que se mantém acordado durante esse tempo, então 40 minutos mamando acordado, gastando energia, porque o mamar gasta energia, é muscular, é atividade muscular. Se ele vai ter todo esse processo acordado, no final você já pode desacelerar e levar o seu bebê para dormir. Então, quanto mais novinho, somente o fato de mamar acordado, troca de fralda acordada, já é considerado gasto de energia. O bebê de 0 a 3 meses, ele precisa ter um gasto de energia mínimo de 30 minutos. Então, ele precisa ficar acordado por 30 minutos no mínimo. Quando a gente passa para o segundo mês, a gente já pensa aí em 45 minutos mínimo de gasto de energia. No terceiro mês, a gente já passa para uma média de 1 hora mínimo de gasto de energia. Se o seu bebê, ele mamou acordado, trocou a fralda acordado, só que ele ainda tem um tempinho aí para bater esse tempo mínimo que ele precisa se manter em gasto de energia, é a hora em que você vai colocar o seu bebê no tapetinho de atividade. Tapetinho de atividade é indicado desde o primeiro dia do bebê em casa. Nos bebês até 3 meses, a gente vai trabalhar muito com eles a posição de tummy time, que é o quê? Tempo de barriga para baixo. Então, vocês podem posicionar os seus bebês no próprio tapetinho, sempre uma base que seja firme para eles. Então, colocar para fazer tummy time no colo ou na cama, no sofá, é muito difícil para eles, porque é um lugar muito macio. E aí fica difícil para eles conseguirem se manter em postura. Então, compra um tapetinho de EVA, compra alguma coisa para ir pro chão mesmo, que vai trazer conforto para eles, e coloquem de posição de barriga para baixo. No começo, eles gostam? Não, eles se irritam, eles ficam bravos, mas a gente vai testar poucos minutos. Então, é o primeiro contato do seu bebê com o tapetinho, com o tummy time. Pode deixar ali coisa de 2 minutinhos, coisa de 3 minutinhos. O bebê começou a chorar, ficar irritado? Tira, descansa da posição e no próximo momento acordado, volta pro tummy time. Vocês podem também utilizar a almofada de amamentação e colocar o bebê de suporte, que nem eu mandei aqui no grupo a imagem. Então, o bebê ele fica apoiado ali, isso ajuda a tirar a cabeça do chão, então ajuda a tirar o tronco do chão e facilita para que os bebês aceitem melhor a posição. É claro que, além do tummy time, conforme o seu bebê ele vai aceitando melhor aquele tempo de gasto de energia no tapetinho,
Vocês também podem incluir outras posições. Então, eu começo com tummy time. Opa, começou a reclamar? Eu ajudo a fazer um rolamento, viro de barriga para cima. Opa, reclamou? Eu vou auxiliando, vou mudando. E aí eu trago para o colo quando eu perceber que já foi eficiente, que já deu aquele tempo mínimo, tá? Então, ele vai acontecer desde o primeiro dia do bebê em casa. Seja só ficar acordado, quando ainda não tem força para fazer algo além de outro gasto de energia, ou completando esse ficar acordado com o tapetinho de atividade. Quando a gente pensa nos bebês maiores de 4 meses, aí já é cross baby. No quarto mês, nós temos um salto importante de desenvolvimento, que normalmente pode acontecer antes ou um pouquinho depois, é onde o seu bebê ele vai aprender a fazer o rolamento. Então, rolar de barriga para baixo e barriga para cima. Quando a gente pensa em cross baby, nada mais é do que colocar o bebê no tapetinho de atividade e deixar que ele treine os marcos de desenvolvimento. Olha que incrível! Quando o seu bebê está no tapetinho de atividade, trabalhando todo, treinando, se esforçando para conseguir aquele movimento que está na fase da idade dele, além de trabalhar o gasto de energia, fortalecimento dos bebês, a gente ajuda para que o processo de salto se torne mais rápido. O salto não é um aprendizado que o bebê adquiriu. Então, não é um desenvolvimento, um marco de desenvolvimento que o bebê começou a fazer? Quando que o salto passa? Quando o bebê fica tão bom naquele movimento que ele já não precisa mais pensar, ficar definindo estratégias para conseguir atingir o objetivo. Então, quando a gente coloca o bebê no tapetinho, tem toda essa mágica acontecendo. Então, a gente consegue atingir vários níveis do nosso bebê somente com a atividade de colocá-los no tapetinho. Nesse começo, é mais fácil a gente gastar a energia deles. Exatamente por isso. Então, eu coloco no tapetinho, o meu bebê ele vai começar a rolar, ele vai começar a se arrastar para chegar até os objetos, ele vai começar a fazer posição de prancha, que é igualzinho a prancha de adulta, que é quando estica os braços e os cotovelos e tira o joelho do chão. Então, ele por si só vai ter um monte de coisa acontecendo e ali mesmo ele gasta energia, ele se entretém com os próprios movimentos. Quando a gente entra nos bebês maiores de 6 meses, 7, 8, aí o gasto de energia se torna um pouco de desafio para os pais. Porque a gente sente que o tempo todo a gente precisa estar ofertando brincadeiras e estímulos e mantendo o nosso bebê ocupado. E isso é algo que nos traz sobrecarga. Porque se eu sou uma mãe que trabalha, eu me sinto mal por deixar o meu bebê ali e não dar toda a atenção que eu precisaria para ele naquele momento. Se eu sou uma mãe que fico em casa, então eu trabalho em casa, tem uma hora que eu também estou cansada de ficar o tempo todo dando estímulo pro meu bebê. Isso me sobrecarrega. E nós somos o emocional dos nossos bebês, então a gente precisa estar bem para que eles também estejam. Então é importante que vocês saibam que estimular, ocupar o bebê de vocês o tempo todo com estímulo por vocês também não é saudável. Os nossos bebês, eles precisam começar a desenvolver a imaginação. Eles precisam começar a desenvolver sentimentos por estarem sozinhos, então brincando sozinho, sentir o que é frustração, sentir o que é alegria. Então, eles terem esses momentos sozinhos no tapetinho é essencial para vocês dois. Para a mãe, que tem um tempo para poder fazer algo para si, dar uma atenção para uma outra necessidade naquele momento, e para o bebê. Porque o bebê ali, ele está trabalhando a própria imaginação, ele está trabalhando o sentimento de frustração, ele está trabalhando a independência da mãe. Porque quando chega lá no auge dos 9 meses, que nós temos o auge da angústia da separação, o bebê que sabe ficar sozinho,
ele tem mais facilidade para lidar do que aquele bebê que só sabe ficar estimulado com a presença de um cuidador. E como que a gente pode entreter esse bebê para que ele brinque sozinho? Hoje em dia, no YouTube, vocês encontram diversos vídeos de especialistas, então de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, em que vocês conseguem separar atividades para cada idade. E é tão louco que a gente sempre busca, eu vi que tem um jogo assim assado, eu vi que tem um boneco que faz isso, faz aquilo. E muitas vezes dar o básico para eles brincarem resolve. Então, para um bebê que já senta, que já está começando a trabalhar, entrando na educação alimentar, na introdução alimentar, que já vai começar a trabalhar tatos finos, vocês podem, por exemplo, comprar fita crepe, colar pela casa, colar no armário, e ali você mostra pro bebê o que ele solta e ele volta a colar, ele solta e ele volta a colar. Eles amam fita crepe. Você pode também pegar potinhos na cozinha e colocar coisa dentro do potinho para que eles abram e tentem buscar aquele objeto e fiquem ali. Eles amam, gente, eles passam horas ali se entretendo, brincando com eles mesmos. Quando irritar, eles vão comunicar a vocês. Então, eles vão começar a dar sinais, eles vão ficar mais bravos, eles vão demonstrar que deu, aquela brincadeira deu. E aí, é a hora de dar um passeio. Aí, é a hora de mudar aquele estímulo, mudar o ambiente, tá? Então, a gente precisa, sim, dar essa liberdade para os nossos filhos, para que eles aprendam a brincar e se divertir sozinhos. É nesses momentos sozinhos que o desenvolvimento acontece. Imaginação, memorização, desenvolvimento motor. Então, deem oportunidade para que os bebês de vocês possam aproveitar esses momentos, tá? A Maite aprendeu a abrir os meus armários, agora os brinquedos são os potes, é isso. E deixa, se for um armário que não tem perigo nenhum, deixa ela abrir, deixa ela fechar, deixa guardar pote, deixa desguardar pote. Se for um armário que traz um risco, aí tem que lacrar. Mas eles aprendem super rápido a abrir esses lacres, viu? Digo por experiência própria. E aí a gente vai trabalhando esse gasto de energia e evoluindo esse gasto de energia conforme os nossos bebês vão crescendo. Para os maiores de 1 ano, aí, gente, é atividade física real. É muita energia para você manter trancado dentro de casa. É parque, é praça, é correr, é andar, é pular, é colocar música para a criança dançar. Aí é realmente onde é indicado começar atividades extracurriculares, por exemplo. Então, colocar o bebê numa natação, colocar para fazer algum esporte, colocar numa escolinha em que ele vai ter estímulos de outras crianças, estímulos de professor e tudo mais. Para vocês terem ideia com relação a esse gasto de energia, para bebês até 1 ano, o próprio gasto de energia de pensar, de pegar pote, de fazer força e tudo, já é tão válido que não é aconselhável colocar crianças de 1 ano em atividades extracurriculares. Então, numa natação, em alguma outra atividade, uma luta, existem academias para bebês, né? Para você ter ideia, o gasto de energia dentro de casa, com um passeio, já é super válido. A gente gasta energia sem sobrecarregar o bebê, tá? A partir de 1 ano, realmente, a gente precisa aí de uma ajuda extra. E aí, vale recorrer a essas outras atividades para nos ajudar e não deixar que a gente fique tão cansadas. Mas não é somente de gasto de energia que se vive um bebê. Então, não adianta a gente dar o gasto de energia para que a pressão de sono comece a ser formada se, quando houver um acúmulo dessa pressão, a gente não liberar, tá? Então, o que é importante? A pressão de sono, ela vai acontecendo conforme o seu bebê, como todos nós, tá? Mas vamos exemplificar no bebê. Conforme o seu bebê se mantém acordado, os neurônios, eles vão produzindo como se fosse uma sujeirinha. Essa sujeirinha é que vai gerando pressão de sono.
Conforme vai ficando acordado, vai cansando, vai brincando, essa pressão vai subindo, vai escalando, vai subindo. A única forma de aliviar a pressão de sono é dormindo. É a única forma. Quanto mais pressão de sono, mais sensações ruins de sono eu começo a ter. Então eu fico enjoada, eu fico com dor de cabeça, eu fico cansada, brava. E são esses os sintomas que a gente vê em um bebê que está extremamente exausto, irritação, choro, nada fica bom. Quando o nosso bebê chega nesse nível, opa, passamos da hora de colocá-los para diminuir a pressão de sono. Então, eu vou trabalhar com os bebês menores de 3 meses dentro das janelas de sono. Então, dentro daquele tempo corretinho, eu vou levar o meu bebê para dormir. Os maiores de 4 meses são as sonecas fixas. Então, eu vou fazendo o controle dessa pressão de sono através desses parâmetros. Então, através desses parâmetros, eu vou definindo o sono do meu bebê. Eu gasto energia, eu aumento a pressão de sono até um nível em que ela é confortável, que é aquele momento em que você tá com soninho e que se você encostar você dorme. Esse é o nosso momento. Quando eu perceber que tá chegando próximo do horário da soneca, da primeira ou das próximas sonecas, não adianta eu pegar o meu bebê extremamente estimulado, brincando, se descobrindo e levar para dormir. A cabeça dele está extremamente ligada. Ele não vai desacelerar só porque está na hora de dormir. Antes de qualquer sono, nós precisamos fazer a desaceleração. E o que é essa desaceleração? É qualquer atividade que vai exigir menos dos nossos bebês. É nessa desaceleração que vai entrar, por exemplo, o colo, o balanço, uma cadeira de balanço, um carrinho. Então o bebê ele tá acordado, mas ele já não tá mais fazendo força para postura, ele já não tá pensando no planejamento da próxima execução. Não, ele tá tranquilão. É nesse momento, por exemplo, que nós vamos ter a troca de carinho, o cuidado com esse bebê, o dengo. Então, o que são atividades de desaceleração? Eu posso colocar uma leitura, eu posso ler para o meu bebê, independente da idade, independente se para aquele momento está fazendo sentido ou não para ele, eu estou criando a base. Então, podem sim investir em leitura. Existem livros próprios para criança, para que eles possam pegar, amassar e não rasgam, e vale muito a pena investir nessa atividade como desaceleração. Pode ser um momento de uma brincadeira, então, por exemplo, se o seu bebê já é um bebezinho mais velho e ele tem um brinquedinho especial que ele gosta, você pode colocar o seu bebê sentadinho dentro do próprio quartinho, então no tapetinho do quarto dele ou na sala. Pega esse brinquedinho, vem brincar com o seu bebê, chama a atenção dele para quê? O brinquedinho tá com sono também. Então, olha, meu amor, ele tá com sono. Vamos colocar ele para dormir? Como que faz o brinquedo dormir? Como que faz o bebê dormir? E aí você vai ensinando o seu bebê para ele poder replicar com o brinquedinho. Ele sente que faz parte de algo, que o que ele está fazendo é certo, é válido, tá? Isso é liberação de ocitocina. Bebê feliz, bebê amado, bebê que se sente estimulado, ele consegue liberar ocitocina e entrar em sono profundo. Então, eu vou trazer esse momento para o meu colo. Eu quero colo. Eu posso colocar uma música, por exemplo, instrumental, calminha, de ninar e ficar com meu bebê no colo. Posso? Posso. Ah, mãe, eu amo dar de mamar. O meu bebê, ele relaxa. Eu sinto que é muito mais fácil de relaxá-lo. Quando mama, posso dar de mamar? Posso dar de mamar. A diferença é que a mamada na desaceleração, ela é uma mamada que o bebê é para relaxar, não para dormir mamando. Então, nessa mamada da desaceleração, eu tô num ambiente que ainda é claro, eu posso dar na sala, por exemplo. Eu tô num ambiente em que
eu tenho conexão com o meu filho. Não adianta na desaceleração, que eu quero um relaxamento, eu tá aqui, ó, no celular, vendo Instagram, ou vendo coisa do trabalho, ou conversando com alguém. O foco dele, o emocional dele é o nosso. Se eu não tiver entregue para esse momento, ele não vai estar. Então, essa desaceleração, essa mamada é conexão. Eu olho meu bebê, eu toco meu bebê, eu falo o quanto ele foi desejado, o quanto ele é amado. Eu cuido para que ele se sinta extremamente importante e como sendo o único foco daquele momento. Quando eu percebi que ele relaxou, ele já não tá mais mamando de forma efetiva por fome, ele tá mais mamando. Realmente ali já começou a dar aquela chupetada, começou a dar indícios de que quer dormir no meu peito. Gentilmente eu vou tirar e eu vou trazer pro acolhimento do meu colo. Esse acolhimento do meu colo, ele vai migrar pro ambiente de sono. Então, se eu estou na sala e o meu bebê ele tem um quartinho dele, eu quero que ele durma lá, terminei a mamada, eu trago ele pro meu aconchego, muito dengo. Eu vou deixando, ó, ele sentir a minha respiração, então junto ao ouvidinho dele. Eu não sou o emocional dele? Então, nesse momento, eu tenho que estar do jeito que eu quero que ele esteja. Se eu quero que o meu bebê esteja com soninho, entregue, todo gostosinho, eu preciso estar com soninho, entregue, trazendo ele para o meu momento. Tá? Se eu vou colocar, só que eu tô pensando no trabalho que eu tenho que fazer, eu tô com dor de cabeça, eu tô enjoada, eu quero ir ao banheiro, eu tô com fome, briguei com meu marido, tô brava, eu vou conseguir passar tranquilidade pro meu bebê? Não vou. Então eu preciso estar bem para que eu consiga deixá-lo bem também. A partir do momento em que eu tirei do peito, por exemplo, e eu trouxe para o meu colo, eu vou migrar da onde eu estou para o ambiente de sono dele. Essa migração, ó, eu vou no balanço. Eu vou aqui, ó. Ele nem percebe que está sendo colocado para dormir, só que eu já vou andando com a ginga, já deixando ele ali mais aconchegadinho. E aí sim, quando eu chegar no ambiente de sono, aí sim, eu preparo o ambiente e vou fazer as técnicas de colocar o bebê no berço, seja dormindo ou com autonomia. Então, essa desaceleração, ela vai acontecer sempre que for rolar um sono. Se o seu bebê faz 5 sonecas por dia, serão 5 momentos de desaceleração. Se o seu bebê faz uma soneca por dia, vão ser duas. Tá? Então, a gente vai fazendo a desaceleração toda vez que tiver sono. Isso também para o sono noturno. Então, a desaceleração, ela vai entrar no ritual de boa noite. Muitas vezes acontece dos pais falarem assim: ah, o bebê, ele dormiu e eu fiz um ritual super rapidinho. Levei pro banho, dou um mamá e coloco para dormir. Muitas vezes, se o seu bebê é naturalmente mais bravo, se o seu bebê está passando por um salto, não é esse tempo de banho e mamada que você vai conseguir relaxar profundamente o seu bebê. Ele precisa ter tempo. Então, se você perceber que o seu bebê, ele tá com dificuldades em relaxar, ele é mais acelerado, ele tá brigando com o sono, ele não aceita nada, opa, eu aumento, por exemplo, o tempo de ritual de boa noite, eu aumento o tempo de desaceleração. É por isso que eu preciso identificar as necessidades do meu bebê naquele momento. Se é um dia que foi super tranquilo, meu bebê não tá em salto, tá numa fase super boa, colaborativo, aceita tudo que eu exponho, aí sim eu posso fazer algo mais rapidinho, uma desaceleração bem tranquilinha. Mas se eu sentir que foi um dia que nós saímos da rotina, é um dia que o meu bebê ele tá mais delicado, ele tá mais emocional, eu otimizo essa desaceleração. Eu otimizo a minha calma para lidar com o bebê. Normalmente, esse tempo de desaceleração, ele dura de 15 a 10 minutos antes de qualquer sono.
Quando o seu bebê ele estiver em momentos de desafios, então um salto, um momento emocional mais delicado, tá nascendo os dentinhos, que normalmente deixa o bebê mais agitado, a gente aumenta esse tempo. Então pode ser 20 minutos. Ou se o seu bebê é naturalmente estressadão, se ele já tem a personalidade forte, se ele é naturalmente mais agitado, também podemos deixar com 20 minutos antes, tá bom? Como a gente vai observando? Se eu julguei que hoje o meu filho precisa de mais tempo, e aí eu vou dar 20 minutos antes. Só que no meio da desaceleração, ele já começou a mostrar que não vai aguentar até o final, eu posso encerrar. Então, se no meio da desaceleração o meu bebê já começou a demonstrar que não vai chegar até o final, não tem por que eu cravar 20 minutos. Se eu dei 20 minutos e com 10 eu já percebi que atingi o relaxamento profundo, eu vou levar o meu bebê para dormir, tá? Então, assim, eu não gosto de falar de horários marcados. Então, tanto tempo, faça isso em tanto tempo. Mas eu sei que vocês gostam e ajuda na hora do desespero, dá uma luz, né? Então, ai, mas quanto tempo? É tão vago isso. Mas o mais importante é analisar a situação, o momento em que vocês estão vivendo. Então, analisar como o seu bebê está respondendo à sua ação, como você tá nesse momento. Então, hoje, nossa, hoje eu acordei tão inspirada, tão apaixonada pela vida, tão zen, que eu vou me dedicar, assim, o tempo que for necessário. Enquanto você sentir que o seu bebê tá entrando no seu clima, show de bola. Hoje eu senti que eu tô mais estressada, mais tudo, eu quero fazer uma coisa mais básica. Tudo bem, faça a coisa mais básica, desde que seja bem feita. Então, pra ter uma ideia, né? Aqui em casa meu filho tem 4 anos e faz parte do ritual dele o banho. O banho no ritual de boa noite, ele é importantíssimo para controle de temperatura, para marco de passagem e para o relaxamento. Mas tem dias que meu filho não quer tomar banho. Aí ele fala, mamãe, eu vou tomar banho amanhã, antes de ir pra escola. Gente, cada um compra a guerra que quer. Eu não vou obrigar o meu filho a tomar banho. Ele toma banho todos os dias. No outro dia ele vai tomar antes de ir pra escola. E aí eu faço um acordo com ele. Aquele dia não rolou o banho de relaxamento. Mas se eu tivesse forçado esse banho de relaxamento, com certeza teria sido o oposto. Eu teria um bebê bravo, um bebê, né? Eu teria o meu filho bravo, irritado, chorando. E todo o estresse que eu passei no banho eu ia ter que recuperar depois na desaceleração. Então vale muito a pena a gente analisar o momento. Ai, fui passear com meu filho, levei ele no pediatra e era bem o horário de ritual de boa noite. Quando eu voltei, ele voltou dormindo. O que eu faço? Inicia sono noturno. Já tá dentro do horário de sono noturno? Já. Inicia. Mas aí ele não fez ritual de boa noite, ele não tomou banho, ele não desacelerou. Como que vai ser a noite? Gente, sem neura. Sem neura, rotina de bebê, cada dia é uma forma. E tá tudo bem com isso. Hoje não rolou a desaceleração? Tudo bem. Amanhã eu recupero. Hoje o dia foi perfeito, eu estou em casa no horário perfeito, o clima tá perfeito, todas as atividades se encaixaram, foi perfeito? Então capricha nessa desaceleração. Encerra o dia da melhor forma possível, tá bom? Mas o importante é que a gente não fique nessa neura. Quanto mais leveza levar na desaceleração, melhor e mais rápido será o resultado. Tenham a desaceleração como um momento de conexão com o seu bebê. É um momento tão incrível que vai montar a base emocional do seu bebê. Lá na frente, o seu filho não vai lembrar que, nossa, quando eu tinha meses, a minha mãe me deixou uma vez chorando no berço. Ou a minha mãe uma vez perdeu o controle e ela gritou comigo. Não é isso que ele vai lembrar. Mas o que vai ficar armazenado na mente do seu bebê é a repetição desses carinhos. Na desaceleração é onde a gente se conecta com o nosso bebê. É onde a gente busca aquela força de mãe, sabe? Que muitas vezes a gente nem sabe se tá lá com a gente, mas tá. É onde a gente busca
encontrar realmente em meio às dificuldades, porque eu sei que tem fases que são extremamente difíceis, cansativas, exaustivas, mas nessa fase é a desaceleração que traz esse aconchego, que traz esse cuidado. Então eu sempre digo para as minhas clientes: torne o ritual de boa noite um momento mágico. Torne a desaceleração dentro do ritual de boa noite, dentro do ritual de pré-soneca, um momento mágico e vocês vão ver os resultados positivos. Para as mães, antes de entrar na desaceleração, o bebê deveria estar quanto tempo antes acordado? Essa live vai ficar salva. Bem no comecinho dela eu falei sobre tempo acordado, tá bom? Depois assiste de novo, ou no meu perfil tem post também sobre tempo acordado, tá bom? Para cada idade. E aí, então, a gente vai trazer esse ritual, essa desaceleração, como esse momento mágico, esse momento de conexão. Para as mamães que estão chegando, novas aqui, e que ficam todas eufóricas, ansiosas por resultado, é hoje que vocês vão ter resultados positivos. Então hoje eu ouvi a live da Maísa, vou colocar em prática e vai ser um sucesso, Fernanda Rê. E vai ser um sucesso, meu bebê vai desacelerar super rápido, o meu bebê... Não, normalmente não é assim que acontece. A gente vai trazendo toda essa nossa maturidade, esse nosso emocional, essa nossa compreensão do nosso bebê e vai repetindo. É a repetição que vai trazer esse conforto para os nossos bebês. Então a gente precisa todo dia fazer, todo dia treinar o nosso emocional, todo dia tornar o momento de desaceleração um momento mágico para os nossos filhos. E aí sim a gente vai conseguindo os resultados dessa nossa disciplina, tá bem? Eu vou encerrar com o pessoal aqui do Instagram. Essa live vai ficar salva. E aí eu vou dar continuidade aqui com o pessoal do VIP.